Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Todos que estão aqui conosco nessa noite de sábado, para a gente conversar sobre angústia. Lacan, numa frase célebre, clássica, não tem um psicanalista no mundo que não fale dessa frase, dada a importância dela. A angústia é o afeto que não engana. Isso me interessa. E é por isso que eu propus aqui na série online Sofrimentos Contemporâneos, que nós possamos falar sobre esse afeto, sentimento, que é presente na vida de todo mundo. Vocês leram aí, quando eu comecei a apresentar esse nosso encontro, que você pode estar chamando a angústia de ansiedade, mas que independente de como você está chamando a angústia, o fato é que ela está presente. E parece que agora com a pandemia, com o isolamento, está mais difícil da gente anestesiar esse negócio que dá no corpo, que dá na cabeça, que dá no pensamento, que às vezes a gente chama de coisa, porque a gente não consegue dar nome. Só que é um negócio que incomoda, tem dor no meio, tem sentimento, tem afeto, tem coisa que a gente não sabe nem falar o que é. Mas o meu convite, sabe o que é que a gente vai fazer hoje? É fazer igual Guimarães Rosa disse, pegar o rabo da palavra, a gente vai tentar pegar o rabo dessa angústia e fazer alguma coisa aqui. Vamos conversar sobre ela. Aí o meu convite para vocês é o seguinte, vamos falar de angústia com palavra? Porque angústia primeiro dá no corpo. Às vezes a gente diz assim, eu estou com um aperto no peito, vai no cardiologista, não é nada. Estou suando, estou com uma dor de barriga, um negócio, vai no gastro, também não é nada. E teu corpo, o nosso corpo fica falando de coisas, enviando mensagens, talvez a gente não esteja escutando. Então, o convite hoje, nessa noite de sábado, que diz que tudo pode acontecer, que se espera alguma coisa que um sábado à noite, não sei. Vamos ver o que é que a gente faz aqui? Vamos conversar sobre angústia e ver o que é que a gente constrói. A ideia é que a gente possa ir comentando e fazendo realmente uma conversa. E aí, como conversa não é monólogo, o que foi que eu fiz? Eu convidei um colega, uma pessoa que eu tenho, assim, uma transferência com o trabalho, com a fala, com a forma como ele escreve e transmite a psicanálise. Eu convidei ele para fazer um bate-bola aqui comigo sobre angústia. Vocês vão conhecer já o Mardono Coelho. Ele tem um trabalho como analista-membro na escola Invenção Freudiana, que você também pode, aí nas redes sociais, acompanhar o trabalho da escola. Para começar esse nosso sábado, que a gente podia estar fazendo tanta coisa em casa, para quem pode, eu quero relembrar o texto da Bibi Ferreira no teatro A Gota d'Água, escrito nos anos 70 com Chico Buarque, com Paulo Pontes. Tem uma frase assim que ela diz, basta um dia. Eu só queria um dia para acabar com essa agonia. A Bibi está fazendo um personagem que é a Joana. A Joana está entre amor e morte. Essa peça é uma releitura da Medéia, vamos colocar assim que é a Medéia brasileira. E ela fica ali com aquela angústia daquele amor, daquela traição, o que é que ela vai fazer com isso? E esse texto é fenomenal porque ela vai colocando assim, eu misturo tudo, é cuspe, é coentro, é raiva, é uma pitada de dor, eu vou moer isso tudo com carne, com sangue, eu vou fazer isso a essência do meu tormento. Ô criatura, ela vai dizendo, repara no meu sofrimento, criatura. Eu vou recolhendo fúrias. Por isso que eu queria era só um dia para acabar com essa agonia. Será se dá certo, hein? Será se dá certo só um dia? Será se dá certo só uma conversa? Uma bebida, uma azarada? Uma transada? Será se dá certo só 10 sessões? Não sei. Vamos tentar entender isso melhor. Não sei se dá para compreender, mas vamos colocar isso em palavra. Vamos tentar fazer alguma coisa. Então, para isso, com muita alegria, eu dou boa noite para meu colega, que eu já posso também chamar de companheiro de jornada, de trabalho, Mardono Coelho, para que ele possa aí também dar as suas pitadas, igual a Bibi,
Não sei se vai ter raiva, se vai ter dor, se vai ter lamento, o que é que vai ter? Mas aí já para o Mardoni e dando aí as suas impressões iniciais. Já quero também dar boa noite para o Jussielton, que já está aqui comentando, está dizendo que já está arrasando. Estou vendo aqui quem é que já está assistindo conosco. Davi, meu sobrinho, já está aqui conosco, Antônio Mariano. Essa conversa é todo mundo junto, hein? Quanto mais gente tiver aqui dentro desse moído, mais a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Boa noite, Mardoni. Seja bem-vindo. Boa noite, Macedônia. Boa noite aos colegas e às colegas que estão acompanhando aqui. Eu não vejo nomes e listas, tudo, mas quero agradecer a presença das pessoas que estão e que ainda vão chegando. E quero agradecer a você, especialmente, pelo convite. Eu tenho ido ao Cariri já por 2 ou 3 anos. Nunca sei o período correto. E tenho conhecido pessoas muito, muito bacanas, muito... que tem me agradado demais e que eu tenho me tornado amigos, e você é uma dessas pessoas a quem eu admiro. Maravilha. E que fez uma abertura que me deixa quase sem palavras com essas palavras do ano. Então, bom, como disse o rapaz há pouco, você já está arrasando aí, né? Mas, já que nós vamos ficar batendo bola, que é uma boa ideia, eu queria, talvez, começar, de alguma maneira, a partir dessa fala da peça da Gota d'Água, do Chico, que eu assisti essa peça no Rio de Janeiro, nos anos 70, quando eu fazia faculdade. Tive essa enorme felicidade de ter assistido essa peça. E essa fala que você escolheu, ela é muito impactante, muito forte, né? E bonita também. Nossa, que coisa bem escrita, né? E ela fala de uma personagem, Medéia, que chega a um ponto que nós chamamos de passagem ao ato, de fazer um ato. Fazer um ato para nós adentrar o campo da angústia, ou ser tragada pela angústia. Ela faz um ato quando mata os filhos na peça, não é? Agora, eu quero resgatar justamente para começarmos a falar da angústia. Você disse que Lacan diz essa frase, achei interessante, dizer, não tem analista no mundo que não repita essa frase. Muito bem colocado, né? Porque eu acho que é verdade. Todo analista lacaniano tem essa frase. Você sabe que Lacan tem algumas frases assim, emblemáticas, às vezes as pessoas dizem sem saber muito bem até o que estão dizendo. Mas é verdade, não tem analista lacaniano no mundo que não recorra a essa frase. A angústia é o afeto que não engana. E ela não engana justamente porque, quando se chega à angústia, não se retorna dela, não é? Quando se chega a adentrar a angústia, a ser tragado por ela, digamos assim, talvez vocês possam acompanhar mais tarde, por que eu digo ser tragado pela angústia. Mas quando o sujeito chega à angústia, propriamente falando, ela não confunde, ela é inconfundível porque perde-se toda relação do sujeito com a linguagem. Então, o que acontece na angústia é a passagem ao ato. Poderia dizer, assim, para falar de uma forma, quem sabe, um pouco menos complicada, de que a angústia é um momento em que o sujeito passa da linguagem ao ato, não é?
a um ato sem linguagem. Então, eu levantei essa questão porque esse pedaço que você citou da fala de Medéia, de Joana, que é Bibi Ferreira, é muito bonito, muito bem escrito, extremamente impactante, mas é linguagem ainda, entende? Não é, ainda a personagem não está num estado de angústia. É algo que é dito, é uma tentativa de dizer algo, de elaborar algo simbolicamente, porque é isso que nós fazemos quando falamos, é uma elaboração simbólica. Uma fala como essa é uma tentativa de dizer algo e não fazer algo. Né? Então, a poesia, o texto, são boas maneiras de se elaborar momentos difíceis. Né? Psicanalista não aconselha nada a ninguém, mas se alguém estiver passando por uma situação muito complicada, tiver um bloquinho e uma caneta que possa usar, mal não faz. Isso mesmo. Eu quero iniciar aqui, primeiro tirando meu gato, Chiquinho, que está aqui angustiado, dizendo assim, dá boas-vindas para quem está aqui com a gente. Eu vou ter aqui o Jussielton, o Elias, o Antônio, a Alice, Davi aqui nos acompanhando. Nós temos 14 pessoas nos acompanhando nesse momento. Está quase aqui um quartel a 4. E estamos aqui conversando, né, sobre esse tema que muito nos atravessa. O Davi está dizendo assim, legal falar de angústia, porque é uma palavra que é comum e estranha ao mesmo tempo. Tem coisa aí para a gente comentar, Davi. A Alice está dizendo que gosta muito, está massa o que a gente está fazendo aqui hoje, e o Antônio está trazendo o remédio principal do presidente, fluoxetina. Fluoxetina, pílula da felicidade. Será que tem jeito, hein, Antônio, da gente ter essa felicidade comprada na farmácia? Será que dá certo? Eu pensei nesse tema para a gente falar do sofrimento, porque é o seguinte, a gente está num momento que está tendo aí umas promessas, né, para a gente resolver as dificuldades do isolamento. A gente vai percebendo que tem, assim, um tipo de tédio que chegou para muita gente que está dentro de casa, né, um tédio, assim, de estar nessa rotina outra que foi imposta, mas também angústia, né? Eu vejo assim, por que eu leio a angústia no isolamento? Aquela cena das pessoas fazendo fila para ir para o shopping e as pessoas se esbarrando umas nas outras nos bares, né, quando abriu no Rio, mesmo com os números crescentes, mesmo com as mortes crescentes, aquilo, de uma certa forma, me causou espanto. Porque é um nível de negação da realidade. O que é que move alguém a dizer que está ansioso para ir para o shopping, que não vê a hora, o que é que vai fazer lá no shopping tão interessante, e ao mesmo tempo essa zaração forçada, essa coisa que tem a ver com o sexo, que passa pelo corpo, porque quer voltar a esse normal, que a gente não sabe que normal é esse, que as pessoas insistem em voltar, em resgatar, e não existe mais. Eu quase falo aqui voltar, e eu dou boas-vindas aqui ao meu inconsciente voltar mesmo, porque se a gente soubesse voltar, não tinha acontecido essa desgraça que a gente está vendo no nosso país. Mas a gente está, assim, atravessado por angústia, porque faz parte, é humano, eu posso dizer que é até constituinte, e o meu convite aqui é assim, não recuemos. Não recuemos, porque as propostas vamos nos encher de lives, né? Live de manhã, tarde, de noite. Vamos pensar no que é que a gente vai fazer, os planos para quando a gente sair de casa. E, ao mesmo tempo, uma displicência com tantos grupos, né, que não podem fazer o isolamento, e tantas outras coisas. Então, eu acho interessante você resgatar isso, né, porque você está trazendo aí, me lembrando também a teoria ao pé da letra, no sentido de que, quando eu estou tentando dizer algo, eu estou dizendo, não estou fazendo, não estou indo para o ato.
Ou seja, falar tem um efeito de costura da palavra, de fazer algo com o dessentido da coisa, da vida, né? Não ficar nos enchendo de sentido, de explicações. Eu acho que nisso a psicanálise é feliz. É feliz. De apresentar esse caminho outro, né? A questão não é compreender, a questão não é sentido. Não faz sentido, muita coisa não faz sentido nenhum. Mas quando você vai pela via da palavra, é outro efeito. É outra coisa, né? Isso, fala. São muitas coisas, eu estou anotando aqui algumas coisas, mas é um bocado de coisa. Primeiro, eu quero agradecer ao seu gato porque não está latindo. Chiquinho, Chico Buarque, viu o nome dele? Nós tivemos um evento desse no começo da semana, que não tinha um gato, mas tinha um cachorro, e ele latiu um pouquinho, e às vezes ele latia mais alto do que nós. Mas é uma brincadeira para descontrair. Olha, a questão do corpo, né? Certo. Que você colocou na sua primeira fala e voltou a falar dela agora, né? Sim. Muitas pessoas acham que a psicanálise é uma prática onde o corpo não é levado em conta. Sim. É levado em conta. E é preciso que se possa superar essa ideia, porque ela é uma ideia muito equivocada. A psicanálise não trabalha com o corpo no sentido do corpo da medicina, nem do corpo da fisioterapia, nem do corpo das ciências da saúde. O corpo que inicialmente aparece no mundo, na perspectiva científica, a partir do cadáver, né? O corpo da medicina, o corpo da anatomia, que Leonardo da Vinci, por exemplo, deu contribuições enormes, é o cadáver, era o corpo que era estudado a partir de um corpo já morto, né? Tem um célebre quadro, Lição de Anatomia, do Rembrandt, que trata disso, né? Então, a psicanálise não trata desse corpo da ciência da saúde. O analista não pressiona a cabeça da pessoa para acalmar, para assegurar nada. Não há uma prática corporal no sentido de massagens ou de colocar, jogar almofadas, esse tipo de situação. Não tem abraço, né? De um modo geral, os analistas e seus analisantes, os pacientes também não são muito efusivos assim, nos cumprimentos de chegada ou de saída. Geralmente é bom dia, boa tarde, como vai, e não tem abraços. Então não tem uma prática com o corpo anatômico, né? Mas o corpo é um elemento fundamental da psicanálise. Se você pensar de onde veio a psicanálise, ela veio das histéricas que Freud atendia com problema no corpo. Tosses histéricas que não passavam, paralisias dos membros que não se explicava, que não tinham tratamento, porque era uma paralisia que não respondia a estímulos neurológicos, tudo isso, né? Não apenas isso, como também a neurose de angústia, por exemplo, que Freud... inclusive, Freud dizia que era a neurose da qual ele sofria, né? Ela afeta o sujeito no corpo, porque o sofrimento que nós chamamos em psicanálise, nós chamamos de gozo, apesar da palavra ter um parentesco muito mais sugestivo na relação com o prazer, mas o sofrimento, que nós chamamos de gozo,
o sujeito sofre sempre no corpo, né? Se você reparar, qualquer bobagem que você sente, às vezes você erra o nome de uma pessoa, ou esquece o nome de uma pessoa, você fica ruborizado, você fica com as faces quentes, você fica com as mãos frias, você fica um pouco nervoso, fica suando nas mãos. Se tem um sentimento, um afeto em direção à angústia, isso afeta o corpo, porque sua, o coração bate mais forte, o sujeito acha que vai morrer, a medicina bota um rótulo nisso como um ataque de pânico, uma síndrome de pânico, tudo isso, né? O sujeito se movimenta com mais energia, ou, enfim, gasta muito mais energia. Novamente, a medicina oferece um nome para isso como TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, tudo isso, mas tudo isso aparece no corpo do sujeito. Quando um colega falou agora há pouco que essa palavra angústia, que é tão comum e tão estranha, né, trata um pouco disso, essa reflexão do colega que falou aí. Porque, olá. Meu sobrinho, Miguel. Miguel, tudo bom? Legal. Bacana. Então, por que é tão comum e tão estranha? Tão comum porque a gente usa essa palavra, né? Medo, ansiedade, angústia, a gente usa tudo misturado. A palavra, na psicanálise, surge com Freud, Angst. Angst, em alemão, é medo, né? Os ingleses, quando traduziram as obras de Freud, traduziram por anxiety, que é ansiedade, né? E Lacan, nos anos 50, 60, 70, recuperou esse significante, essa palavra em francês, angústia, angoisse, né? Tirando do Angst, no alemão. Então, nós falamos o tempo todo, eu disse que quando se chega à angústia, é inconfundível e não há retorno, mas nós falamos de angústia o tempo todo, mesmo não estando nela, mesmo não chegando ao ponto de rompimento com a linguagem, mesmo não chegando ao ponto em que o sujeito se dissolve na angústia, né? Então, o que acontece? A angústia é uma palavra comum mesmo, todo mundo se diz angustiado, né, por alguma coisa. Porém, ela é complicada, como disse o amigo aí, porque a angústia, do ponto de vista psicanalítico, é um estado que não confunde, é um afeto que não confunde e do qual não há retorno. Não sei se eu comecei a fazer voltas aqui, fui fazer um parêntese e não voltei mais. Queria ainda falar um pouco sobre a questão que um outro colega colocou, uma pergunta sobre a fluoxetina, né? Sim. Você até falou sobre, será que dá certo essa felicidade comprada? Será que dá certo? Será que funciona? Né? Será que funciona? São muitas, né? Essas substâncias. Fluoxetina foi a primeira, eu acho. Como é que chama o remédio que é o pioneiro dos antidepressivos? Esqueci agora. Mas a substância é a fluoxetina. O que acontece? Se alguém vive uma situação difícil, complicada, perde uma pessoa querida, por exemplo. Estou pensando num acontecimento com alguém que eu atendo, perde uma pessoa querida de uma forma brutal, que não teve a sorte, entre aspas, de ser nem através do Covid. Foi um assassinato, alguém morreu assassinado, sem motivo aparente, por essas situações que nós vivemos hoje no Brasil, onde a vida não vale muita coisa. Então, se você atravessa uma fronteira de um bairro para outro, se tem uma gangue que
funciona no bairro e não funciona no outro, você pode ser assassinado. Então, alguém que perde um ente querido, perde uma pessoa amada dessa forma, fica por um tempo sofrendo a perda, né? E essa perda ela pode tomar uma proporção de se tornar um objeto. A perda, não é? Pode se tornar um objeto. É curioso, porque você perde um objeto amado, e essa perda ela pode se tornar um objeto também, que vai fazer uma sombra sobre você, uma sombra sobre o sujeito. E o sujeito ser encoberto por isso, né? Numa situação como essa, nós temos uma alternativa, que é a de falar dessa dor, tentar, ao redor desse buraco que ficou com a perda dessa pessoa, né? O poeta pernambucano, não é pernambucano, paraibano, Ariano Suassuna, diz que ao redor do buraco tudo é beira, né? Ele tem essa frase interessante. Interessante porque para nós tem que ser assim. Tem um buraco, quando aparece, nós temos que fazer uma beira nele. Porque se não fizer a beira, ele se alarga, ele vai tomar tudo, né? Então, tratar de um momento como esse, de uma dor como essa, a análise se propõe a escutar alguém fazer uma beira para esse buraco, fazer uma costura nesse buraco, para ele não se alargar, para ele não esgarçar o tecido todo. É importante, quando você falou sobre a fala, Macedônia, eu pensei na hora, agora estou me lembrando, é importante também frisar que não é uma fala no sentido simplesmente de um desabafo, né? Ela serve como uma descompressão, a fala na análise, sim, serve. Sim. Né? Mas não é isso. A análise não é um desabafo, não é desabafar que a dor passa. A dor até pode melhorar quando se desabafa, mas as questões do sujeito não basta elas serem faladas. É preciso que elas sejam formuladas, que elas contem uma história, que elas contem uma história diferente daquela que vinha sendo contada até aquele momento da sua vida, né? Então, voltando para a questão da fluoxetina, existe uma outra alternativa hoje muito comum, muito oferecida mercadologicamente, que é ir à farmácia, como você falou, e tomar fluoxetina, ou qualquer outra substância antidepressiva. Isso ajuda a conter esse sintoma no corpo, porque o sujeito fica menos agitado, fica com ideias menos repetitivas, ou pelo menos as ideias se repetem um pouco menos na cabeça do sujeito. Há uma certa... não é uma anestesia, mas é um certo embotamento afetivo. O sujeito não sente muita tristeza, mas também não sente muita coisa do outro lado, do lado mais alegre e tudo mais. Bem, eu não sou contra essa alternativa, porém, hoje ela é usada de uma forma muito abusiva, né? Eu acredito que as pessoas têm que sofrer as dores da vida. Não tem vida sem sofrimento, não tem vida sem perda. A gente perde desde a hora que acorda para a vida, para o mundo, a gente perde. A gente perde pai, a gente perde mãe, perde avô, perde tio, perde... a gente, felizmente, mais ou menos funciona de que a gente morre antes dos filhos, porque perder filho é muito, praticamente insuperável, uma dor absurda, né? Então todo mundo quer morrer antes, mas a gente perde a vida inteira, perde emprego, perde o trabalho, perde dinheiro, perde namorado, perde namorada, perde tudo, né? Então, não é possível, não é, inclusive não é legal, não é bom, não é interessante, do ponto de vista
daquilo que nós chamamos o sujeito que interessa a psicanálise, não é bom encobrir todas as dores, todas as perdas com um comprimido. Né? Agora, há pessoas, porque também, assim, eu não tenho nenhum problema com a ciência, pelo contrário, eu sou um homem de ciência também. Eu vou ao médico, eu tomo meus comprimidos quando são necessários, eu faço os exames, eu acredito nisso, né? Mesmo verdadeiramente. Eu acho que essa pandemia, por exemplo, é um negócio seríssimo. Não tem esse negócio de gripezinha, não. Porém, uma coisa é a ciência, outra coisa é a oferta mercadológica dos objetos. E entre eles, ou dentre eles, estão os antidepressivos. Tem coisa para comprar o tempo todo. iPad, iPhone, relógio, carro de marca A, B, C, tudo no mundo, e remédio também. Não se enganem que o mercado torna isso um produto para ser consumido, mesmo que você não precise. Você precisa de um relógio novo? Eu não preciso, mas eu sou capaz de comprar, porque eu gosto, acho bonito, acho legal. Muito bem, estou falando demais. Não, aqui hoje se trata de falar. Se trata de falar. Inclusive, tem perguntas aqui, viu? O Cosmo colocou o seguinte, enquanto você estava falando. Sofrimento pode ser a angústia prolongada ou a angústia é um sofrimento passageiro? Além dessa colocação do Cosmo, eu vou ter aqui a Graça Paulino falando o seguinte. E quem tem depressão, toma remédio, mas continua sofrendo, tendo angústia, e não consegue chorar nem desabafar com ninguém. O que deve fazer? Olha só, esses comentários foi enquanto você estava falando. Cosmo está trazendo a angústia próxima do sofrimento, mas ele fez uma separação. E Graça está falando que está tomando alguns remédios. Mas ela não falou se ela está fazendo uma terapia ou uma análise. Que é justamente disso que a gente está falando aqui, porque não se trata só de desabafar, né? Eu gostei disso que você destacou, porque não é uma conversa, não é como conversar com um amigo, não é porque eu estou conversando com alguém que gosta de mim. Eu gosto daquela frase de Lacan, quando ele diz assim, né? Eu nem vou jogar o paciente pela janela, nem vou carregar ele nos meus braços. Porque faz uma separação bem clara, que a gente não está escutando, não é Macedônia que está escutando enquanto ativista, como eu gosto de me apresentar, estudante de psicologia, trabalhando nos direitos humanos. Não é como sujeito, é uma outra escuta, é um outro lugar. Não é para dar tapinha nas costas ou chorar junto. Não é disso que se trata, é um outro tipo de escuta, que é disso que o Mardoni começou a tocar aí na fala dele. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando você falou da perda, e eu me lembrei da proposta de Freud em Luta e Melancolia. Quando ele vai dizer que luta é um trabalho. Luta é um trabalho. Falar é um trabalho. Então, você está falando de algo na análise, na terapia, é uma costura, uma descostura, quando você fala contar uma história de outro jeito, e como diz Guimarães Rosa, pegar no rabo da palavra. Porque quando você está escutando na análise, a palavra não é qualquer coisa. Um tropeço na palavra não é à toa. E dizer uma coisa e dizer outra não passa despercebido. E se passar, não deveria, né? Então, não é uma escuta de qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, acredito que quando a gente se reúne aqui, como nós estamos nessa noite de sábado, é um trabalho que nós estamos fazendo, nos escutando, colocando daquilo que a gente está pensando, tentando construir saídas. Ou não, talvez a gente entre mais nesse tema da angústia. A proposta que você fez, né? Eu entendi como uma proposta, né? Vamos sentir, né? Porque o que a gente está percebendo que é um discurso antigo, mas ele sempre se apresenta com força, né? Não sinta. Diga que está tudo bem. Que, aliás, dizer está tudo bem é uma frase que eu detesto. Quando alguém chega assim para mim e pergunta, está tudo bem?
É quase um imperativo para você dizer, tá ótimo, tô adorando o isolamento, tá perfeito. Não tá bem, a gente está perdendo tanta coisa. E essa dificuldade que nós estamos tendo, eu acho assim, isso de uma gravidade e angustiante. Nós falamos domingo passado com Suzy sobre morte, e a gente tentou comentar sobre isso, né? A angústia de não velar. É isso que a gente está vendo hoje. A gente não pode. Mais de 70 mil famílias, né, não puderam ter esse ritual tão importante, tão fundamental na nossa cultura de velar o seu ente querido. Isso é angustiante. Sim. Então, todas essas questões que a gente está trazendo aqui, eu acredito que os nossos colegas que estão aqui conosco já começaram a perceber que não se trata de respostas. Se trata mais de colocar questões, de nos deixar atravessar por tudo isso que a gente está falando, pelos nossos sofrimentos. Eu vou passar a bola para você, para que você possa comentar as perguntas do Cosmo e da Graça. Vou relembrar. A Graça disse assim: quem tem depressão está tomando remédio, mas continua sofrendo, continua tendo angústia, mas não está conseguindo desabafar. Ela usou essa palavra. Vai fazer o quê? Depois o Cosmo comenta: sofrimento pode ser angústia prolongada ou a angústia é um sofrimento passageiro? O que é que você pensa sobre? Vamos começar pela Graça, que ela não disse, então eu não vou achar que é ela que está com depressão. Vou achar que ela está fazendo uma pergunta genérica. Porque a gente não pode responder esse tipo de coisa levando em conta que aquela pessoa está sofrendo disso ou daquilo. Mas é uma pergunta interessante que a Graça faz. Porque é muito comum essa queixa, né? De alguém que foi diagnosticado com depressão e toma um antidepressivo, mas não sentiu que o remédio deu conta da sua depressão. Essa é uma coisa que os médicos hoje, algumas vezes, não entendem. Uma medicação, um antidepressivo ou um ansiolítico, e eu vou dizer até mesmo os antipsicóticos, eles são importantes. A medicina, a biomedicina, farmacologia, eles fazem hoje pesquisas importantíssimas e produzem remédios muito importantes e muito eficientes para algumas coisas. Porém, muitos médicos esquecem que um sujeito vai tomar aquele remédio. Né? Ele vai tomar o remédio vai ter uma ação na bioquímica cerebral dele. Ele vai ficar mais tranquilo, ele vai ficar com ideias repetitivas, ou ele vai deixar de ter alucinações ou de fazer delírios. Porém, ele não vai deixar de sofrer porque ele teve delírios, porque ele tem delírios, porque ele perdeu alguém, porque ele está triste, porque ele tem uma ansiedade que o tempo inteiro o corrói e o impede de fazer coisas. Né? Então, ele vai tomar a medicação, mas a medicação não vai conversar com ele, não vai escutá-lo, principalmente, e não se oferece. As consultas médicas, psiquiátricas, hoje, principalmente na rede pública, mas, desculpe, não só na rede pública, nos convênios particulares também. São consultas de 15 minutos, de pouquíssimo tempo. Numa consulta, às vezes, o sujeito já sai medicado. Então, a questão que Graça levanta é importante, de que a medicação apenas não basta, o remédio só não basta. Algumas vezes o remédio, nesses casos que eu estou colocando, de um uso abusivo da medicação, algumas vezes, pelo menos, ele nem é necessário. Né? Algumas vezes ele não é suficiente, outras vezes ele não é nem necessário. Mas mesmo quando ele é necessário, fica faltando
alguma coisa, como disse a Graça. Eu queria só fazer a ressalva de que não o importante para nós, psicanalistas, não é esse caráter de descompressão, de alívio que a fala Sim. inicialmente produz. Porque a fala produz, mas é uma coisa inicial. Isso se produz no início de uma análise. A pessoa está muito abafada, sofrendo muito, vai numa entrevista com um psicanalista e se sente muito melhor. Mas não é porque a análise fez isso, é porque ela falou um pouco. Mas isso não é ainda a análise. A análise é, como eu disse, a possibilidade de o sujeito estabelecer um novo texto para a sua história. Nessa fala que é feita a cada sessão, o sujeito vai reescrevendo aquela história dele, que até então vinha sendo contada de uma maneira muito custosa para ele. Era como se fosse uma roupa muito apertada ou muito frouxa, fazendo calo, deixando o cara apertado ou frouxo demais. Então, a análise, ela tem ela dá esse alívio inicial, porque a fala, de qualquer maneira, como ela falou, desabafar, né? Desabafa. Sim. Porém, isso não são ainda os efeitos ou as consequências de uma análise. A consequência de uma análise é o sujeito reescrever a sua história. E quando ele faz isso, a sua posição na história se modifica. A questão do Cosmo, né? Sim. Então, Cosmo, veja bem, você fez uma proposta, um certo jogo de palavras, né? O sofrimento é uma angústia prolongada ou a angústia é um sofrimento passageiro, né? É quase dá uma peleja aí, não dá? Se você pegar um repentista com a viola, ele faz miséria com isso. O sofrimento é uma angústia prolongada ou a angústia é um sofrimento passageiro? A questão é a seguinte, a angústia, em última instância, em última análise, é um afeto inequívoco. Caindo em angústia, o sujeito cai num buraco do qual ele não retorna. Tanto é assim que, antes da angústia, existe uma coisa que nós chamamos passagem ao ato. Quando alguém, diante de um afeto na sua radicalidade, chamado angústia, diante disso, o sujeito se retira. Se retira pelo primeiro buraco que aparecer na frente dele. É por isso que certos tipos de suicídio, como a defenestração, o sujeito que pula da janela, é tão emblemático, tão comum também. Não é porque alguém inventou e o outro achou bacana, bonito, sei lá o quê, não é por eficiência, embora seja muito eficiente, dependendo de que altura você está, né? Claro. Mas é porque isso funciona assim. Diante da angústia, ou diante da repetição dessa angústia, o sujeito se retira. Ele pula pelo primeiro buraco que aparecer, e geralmente tem uma janela aberta. Não é? Eu já escutei casos de pessoas, não elas se defenestraram, se mataram, mas pessoas que perderam pessoas queridas dessa forma. Né? E aí isso é inevitável. Né? É muito comum que as pessoas se sintam culpadas, ficam remoendo, será que eu podia ter feito uma coisa, será que eu podia ter feito outra? Não, quando tem tela, a pessoa corta a tela, eu estou um pouco perdido com a direção, eu me mexo para a esquerda e minha mão vai para a direita. Quando tem tela, a pessoa corta a tela, quando tem barra, a pessoa abre as barras.
para poder fazer isso. Então, Cosmo, a angústia é essa condição a qual, rigorosamente falando, nós nem chegamos, porque ao chegarmos, nos retiramos. Falando no plural, na primeira pessoa, é ruim falar assim, mas nós estamos todos sujeitos a alguma coisa dessa ordem, não é? Embora isso seja justamente aquilo que a psicanálise trata de não chegar a isso, né? De poder colocar entre o sujeito e o buraco, colocar uma beira, né? Uma beira no buraco. Então, a angústia ela não é prolongada, porque se chega a ela já era. Né? Agora, ao mesmo tempo, como disse o colega anterior, nós falamos angústia o tempo todo. Né? A gente está angustiado. Por quê? Não sei, todo domingo eu fico angustiado. As pessoas falam isso, vocês já ouviram falar, essa angústia do domingo, né? Ou então está angustiado porque soube que uma pessoa querida está doente, ou isso ou aquilo. A gente usa isso, porque nós sabemos que estamos em direção a um sofrimento duro, difícil. Então, a gente usa angústia porque a palavra é consagrada na linguagem, todo mundo usa isso. Não sei se contribuir com o Cosmo, com a pergunta dele. Para mim, sim. Para mim, Macedônia, que eu falo, né? E quando o Cosmo ele faz essa aproximação de angústia e sofrimento, eu nunca tinha pensado separado, né? A angústia é o próprio sofrimento, né? Eu sempre tinha pensado dessa forma. Mas você me esclareceu algo, Mardônia, assim, interessante, porque eu pensava que eu já tinha me angustiado, mas eu, entendendo, assim, costurando pelo que você disse, eu me aproximei. Existe aí uma saída de cena que, como você colocou, né, o sujeito se retira, né? Esse estado de angústia é uma saída de cena, né? Não é possível permanecer nela. Isso me faz pensar que há um insuportável nisso tudo, né? Há algo do insuportável, há algo da impossibilidade, há algo de um avançar além limites, né? E que isso que a gente está fazendo aqui nessa noite é pensar em possíveis, pensar nos possíveis. Me lembrei agora, quando eu estava falando disso, né, quando o Oswald Montenegro ele canta assim: será que a arte nos aponta uma resposta? Né? Às vezes eu vejo a arte como até uma saída, né? Essa beira que o Ariano ele coloca, né? Você vai beirando com as palavras, naquilo que é possível para cada um. Vocês vejam que a gente não está falando aqui de manual, né? De como fazer, porque não dá, né? Para cada um vai ser de um jeito, para cada um vai ser de um jeito. Agora que na psicanálise existe uma via, né? Para se falar disso de um outro lugar, de uma outra forma. Eu lembrei do personagem do Raskolnikov, de Crime e Castigo, que quando você fala em se retirar em cena, e quando ele comete o ato do crime, né, que ele mata a dona da pensão, a agiota, aí é que ele vive uma experiência de angústia. Antes do ato, não. Ele estava certo que ele tinha que fazer aquilo. Mas depois, durante o ato, também não. Quando ele olha a cena, mas num depois dessa cena, algo acontece ali que ele se aproxima dessa angústia do ter feito ato, de alguma forma, que vai se tornando para ele insuportável, e ele vai fazendo aqui, como disse a Joana, lá no Gota d'Água, vai misturando raiva com coentro, com dor, com carne, vai moendo tudo, para inventar alguma coisa própria. Eu acho que esse é um dos X da questão. É uma invenção. É igual a invenção freudiana. Igual a sua escola, Mardônia. É uma invenção. O sujeito ele tem que inventar algo com essa beirada da palavra, porque quando você está falando em análise,
você conta a história de outro jeito, porque você se desentende com o que você está dizendo, você diz coisa que você não tinha pensado dizer. Vamos voltar lá para o nosso início, né? Penso, logo não sou. Tem que parar de pensar um pouco, né? Tem que parar de... Eu tenho que despensar para dizer alguma coisa. Diz aí. Penso aonde não sou. Penso aonde não sou. E sou onde não penso. Penso onde não sou onde não penso, porque tenho que dispensar de alguma forma essa história que eu contei para mim, que, como uma verdade, mas que tem aí um véu que precisa ser aberto, né? E que nessa abertura pode-se haver aí uma invenção. Pois não? Quanto tempo nós temos? Nós ainda temos, né? Porque aqui o tempo é nosso, né? Aqui nós somos o Deus Cronos nessa live. A gente vai aí até onde der. Nós já estamos com 50 minutos. Mas a gente pode alongar mais um pouquinho. Ainda tem pessoas comentando. Não pode ainda fazer uns 20 minutos. Eu vou só aproveitar para colocar uma questão sobre a angústia do ponto de vista mais um pouco mais teórico, assim, para que possa, quem sabe, contribuir com algum. Mas antes eu quero comentar o que você acabou de falar sobre o Deus Cronos. Né? Passa. Porque você colocou na chamadazinha para essa atividade de hoje, você colocou o quadro do Goya, da fase escura do Goya, que é Saturno devorando seu filho, né? Que é uma cena que, de alguma maneira, transmite uma sensação de angústia, uma ideia de angústia. Né? E Saturno, o deus Saturno, na mitologia romana, corresponde ao deus Cronos, na mitologia grega. Saturno e Cronos são o mesmo deus, digamos assim, só que um na mitologia romana, o outro na mitologia grega. E Cronos devorava os filhos para que o tempo não passasse, ele não envelhecesse, e não fosse substituído pelos filhos. Né? Então, quando você diz que nós somos o deus Cronos, vamos mais devagar, uma brincadeira. Mas eu gostaria de retornar a essa questão depois, em algum outro momento, talvez. Então, a questão da angústia, só para tentar clarear um pouco. O sujeito humano tem uma particularidade em relação a todos os outros viventes na Terra. Né? Nós somos seres de fala, nós somos seres de linguagem. Né? Nós somos, dizendo do jeito que Lacan diz, nós somos seres de fala. Parletre, como ele chama. Para nos tornarmos seres de fala, eu acho que ninguém duvida aqui que somos seres de fala, que é o que nós estamos fazendo. Né? Mas não é só por isso, porque a gente poderia também ser um papagaio que fala e não é um ser de fala. Né? Ele imita sons, ele não sabe o que está dizendo. Né? Quando a minha filha era pequena, eu tinha um papagaio em casa e ele chamava o nome dela, ele aprendeu o nome dela e ficava repetindo o nome, e ela era pequenininha, ela ia até o papagaio e dizia assim, botava a mão na cintura e dizia assim, o que é, hein, papagaio? Aí ele não sabia o que dizer, ele não sabia responder, porque é onde você tem um ser de fala e um bicho que imita um som. Né? Mas, para nos tornarmos seres de fala, nós perdemos alguma coisa na nossa relação com a natureza,
na nossa relação com o objeto, vou chamar assim, né? Porque você tem sempre o sujeito e o objeto. Mesmo do ponto de vista filosófico, é isso que você tem. O sujeito é aquele que conhece o objeto. O objeto é aquilo que o sujeito conhece, né? Então, você sempre vai ter o homem e o objeto. No nosso caso, nós não estamos interessados no homem, né? Não é de um humanismo que nós estamos falando, estamos interessados no sujeito. O sujeito é justamente esse que fala. Então, nessa passagem, para nos tornarmos seres de fala, a gente imagina que perdemos algo na passagem do campo do ser, o ser em sua imanência, em sua existência. A partir do momento que somos atravessados pela linguagem, perdemos essa capacidade de adquirirmos, pegarmos o objeto por inteiro, né? Então, a gente tem que falar sobre isso. Nós perdemos um certo contato com a condição do ser. Nós passamos de uma condição do ser para uma condição de falta a ser. Sim. Quer dizer, o fato de sermos seres de fala faz com que algo falte, alguma coisa nos falta, porque a fala, a linguagem, não é capaz de dar conta de tudo. Ela pode fazer a beira do buraco, mas ela não é capaz de tampar o buraco. O buraco sempre haverá um buraco. Que bom! Isso é o que constitui o sujeito. É o fato de que há um buraco sempre, e ele faz a beira com a linguagem. Se alguma coisa aparece diante do sujeito que não pode ser simbolizada, não pode ser representada na linguagem, é como se ele fosse jogado de volta àquela condição antes da linguagem, como se ele voltasse a ser, um ser inteiro, completo. Essas coisas que algumas psicologias querem, né? Levar o sujeito a ser completo, a ser inteiro. Isso é muito perigoso, porque quando a gente volta a ser completo e a ser inteiro, aquele buraco falta. Então, falta a falta que nos constitui como seres de linguagem. Isso é a angústia. Quando aparece uma situação como a morte, como a perda de um ente querido, como um acidente, às vezes coisas da natureza, um tsunami chegando na praia que você está. Essas coisas, uma pandemia de coronavírus, se você não for completamente negacionista ou ignorante em termos de ciência, qualquer coisa que seja, você percebe que alguma coisa ameaça essa condição. Então, esse tipo de situação muito radical, muito inesperada, muito repentina e muito totalizadora, muito isso, às vezes, ameaça essa falta que é a nossa condição, a falta a ser. A presença dessa coisa que nós perdemos para sermos seres de fala, essa presença, quando isso retorna, isso é angústia. Né? Então, eu quis colocar isso para colocar pelo menos um elemento teórico que possa permanecer para depois. Importante isso que você fez, um resgate fundamental, me remeteu ao texto de Freud, foi um dos primeiros que eu me aproximei desse tema, inibição, sintoma e angústia. Faço esse convite para quem mais possa também se aproximar desse texto. Tem aqui mais pessoas que estão comentando aqui conosco, das boas-vindas a Clarice, a Silvânia, que estão aqui conosco.
Silvana está dizendo que a sua voz parece com a do professor dela, de filosofia. Diz que já compartilhou aqui a nossa conversa, que está gostando bastante. O Cosmo disse que algumas vezes entende que é como fugir do sofrimento, enquanto nós estávamos falando. E a Graça faz aqui uma pergunta difícil. Ela diz assim, quando o relacionamento de um casal, quando é abalado, ou seja, não há diálogo entre o casal, contribui para que a angústia aconteça? Eu coloquei, Graça, que é difícil responder isso, porque não tem resposta, assim, não tem como um terceiro ou uma terceira pessoa responder isso para você, né? Ou quem seja esse casal, acho que só esse casal pode responder como é que está essa situação aí para eles. Mas, assim, o que a gente está fazendo aqui é tentar ir pela beirada da palavra, né? É isso que a gente está falando. E o que você trouxe aqui para a gente é justamente isso, né? Se não há diálogo, né? Parece que está faltando a beira por aí. Mas essas conversas que nós tivemos aqui servem para a gente pensar sobre isso de uma outra forma. Dar boa noite para o Adriano Gomes, que está aqui com a gente, o Cristóvão, Fabrício Feitosa, Rafael Lobato, que está aqui com a gente. Já aproveitar e convidar vocês que nossa próxima conversa vai ser com Rafael Lobato, a gente vai falar sobre medo. Aí a gente vai dar uma travessia aí em pânico, só o que está se falando também. Só o que tem é sofrimento contemporâneo. Não está faltando sofrimento. A Alice está dizendo assim, riquíssima a questão teórica. Ajudou a clarear um pouco algumas questões do seminário de Lacan em si. Obrigada. Também gostei, Alice. O seminário, eu estou fazendo um trabalho agora com o seminário de Lacan, vamos iniciar. Nós temos um grupo de leitura, Freud, Lacan e Arte. O que será que me dá? Nós vamos começar o trabalho com o seminário 10. Madonna, nós estamos aqui conversando há 1 hora. Eu quero te convidar a você fazer os seus comentários finais. E, se você gostou, a gente repete. Que aqui comigo é assim, gostou? Tem mais de uma, tem duas, tem três. Bom, eu lhe digo desde já que é sempre muito bom conversar com você, Macedônia. Eu saio com uma beira, igual a Ariana de vez em quando. Não, você é uma pessoa de excelente humor, o que revela, no teu caso, assim, uma agilidade de pensamento, de ideia. Eu acho muito, muito, muito respeitoso sempre conversar com você. Bom, sobre essa questão da angústia, talvez fosse interessante recolocar essa questão de que o uso corriqueiro da palavra, como disse o colega aí no começo, é muito comum, uma palavra muito comum, angústia, né? Ao mesmo tempo que, do ponto de vista da psicanálise, é algo estranho, vou dizer assim, porque ele disse isso, uma palavra estranha. Mas nós temos também uma ideia, um conceito quase, que se chama estranho, não é? E que está relacionado com a angústia. O estranho é uma noção inteligente de Freud, formulada por Freud, a partir do campo da estética. É muito interessante Sim. isso, porque ele acaba desenvolvendo uma noção clínica a partir de um campo estético, né? Então, há coisas estranhas na nossa vida, né? Que coisa estranha. De vez em quando a gente enfrenta situações ou escuta algo, ou diz algo sem querer, e dizemos para nós mesmos ou para alguém assim, mas que coisa estranha que me aconteceu hoje, né? Aconteceu uma coisa tão estranha comigo que eu não sei muito como explicar. Esse tipo de situação são coisas que abalam a estrutura do sujeito. O sujeito tem uma estrutura de linguagem, que é o inconsciente. O inconsciente são ideias que nós não sabemos delas e que elas estão num lugar onde nós não as acessamos, não temos acesso a elas.
Então, essa estrutura que nós participamos e partilhamos uns com os outros é uma estrutura de linguagem. Radicalmente, é uma estrutura única para todos nós. É uma estrutura que dá conta da experiência humana, que é simbólica, real, imaginária, ou real, simbólica, imaginária, ou imaginária, simbólica e real. Enfim, são 3 registros da experiência, e os 3 estão associados e enodados como um nó. Eu até tinha um aqui, mas não está agora. Um nó único, um nó que não se desfaz. Se uma dessas estruturas se romper, as outras também se rompem. Então, o simbólico, a linguagem, o campo da linguagem, é uma das estruturas e que vai fazendo a borda desse buraco, né? A ausência da linguagem, a ausência não é só a fala, não é? O fato de a gente articular palavras, mas é a falta de formular ideias, a falta de poder dizer algo, a falta de colocar as coisas em palavras, de poder dizê-las. Isso é o que representa, em última análise, uma situação de angústia. Há bastante coisa entre nós e a angústia. Você citou o texto de Freud, Inibição, Sim. Sintoma e Angústia. Não é? Lacan produz um quadro da angústia no Seminário 10, que uma colega estava agora há pouco falando aí, e a angústia digamos, da inibição, sintoma e angústia, a angústia é o máximo da dificuldade e, ao mesmo tempo, deixa eu afastar, o máximo da dificuldade e, ao mesmo tempo, o máximo do movimento, né? Porque quando se está no movimento psíquico, você pode sofrer uma emoção, não é? Ficar emocionado, você pode ter um estado de efusão, de ficar agitado, não é? Alguém fica agitado por muita ansiedade, muito sofrimento, muita dor, pode ficar com emoção, pode ficar em efusão, agitado. E quanto maior a dificuldade, você vai saindo do campo da inibição para o campo do impedimento, vai ficando impedido de realizar coisas, você vai fazendo sintoma, produzindo sintoma, que implica mais sofrimento, e você vai chegando até a posições de embaraço, de não conseguir desempenhar alguma coisa, de tropeçar nas coisas, né? Isso tudo está lá antes que alguém chegue a um estado de angústia, ao afeto da angústia. Sim. Por isso que Lacan diz, a angústia é o afeto que não engana, né? Então, todas essas coisas, a emoção, o embaraço, a efusão, tudo isso a gente comumente chama de angústia. Estou tão angustiado. Os nossos analisantes chegam ao consultório e dizem, hoje eu estou muito angustiado, por isso, por aquilo. Mas o que se trata é de que ele ou ela estão ali para falar, para não chegar à angústia, né? Bom, uma outra coisa que eu disse que queria voltar para o Saturno devorando o filho, que eu disse que evoca a questão da angústia, né? Lacan tem uma ideia muito interessante sobre a angústia, que diz o seguinte: a angústia é como estar diante do desejo do outro. Você imagina que tem um outro que nos constitui. Nós não nos constituímos sozinhos. Nós não nos parimos a nós mesmos. Nós somos constituídos justamente por essa passagem para a linguagem, né? E a gente perde
essa relação com o objeto, a gente perde um objeto aí. Né? Então, isso coloca, de certa maneira, a todos nós diante de uma questão. O que a vida quer de nós? O que esse outro quer de nós? O que a vida quer de nós? Você já citou aí o Guimarães Rosa, ele diz que o que a vida quer de nós é coragem. E eu concordo, eu acho que é mesmo. Né? Mas o que o outro quer de nós? Né? Nós não sabemos. Então, Lacan propõe um símbolo interessante, uma simbologia interessante. Vocês conhecem o louva-a-Deus, que é aquele inseto verde que chama esperança, né? Que ele, quando está parado, ele está com as mãos assim, como se estivesse louvando a Deus. Né? Aquele bicho ele é danado, porque ele tem uma característica da espécie dele, que na reprodução, após a fecundação, a fêmea devora o macho. Né? E tem uma particularidade que esse inseto ele tem os olhos num formato multifacetado, ele não é redondinho, assim, espelhado, a gente não se vê nele. Então, se você ficar diante de um louva-a-Deus, você vai ver o seu reflexo, você vai ver só aos pedaços, os pequenos pedaços, porque ele é multifacetado, como aqueles negócios que tem em boate, que é um globo todo cheio de espelho, né? Então, Lacan diz assim, a angústia é isso, é você estar diante de um louva-a-Deus gigante, olhando para ele está olhando para você, esfregando as mãozinhas, como quem está antecipando uma refeição, e você não sabe o que ele quer. Você não sabe o que ele te quer. Eu digo dessa maneira porque é como Lacan coloca no Seminário 10, você não sabe o que o outro te quer. O que, não é quem, é o que. Porque no olho da louva-a-Deus, nós só nos vemos aos pedaços. Então, a gente não sabe o que o outro quer de nós, mas nós sabemos que o que quer que seja, ele quer aos pedaços. Estar diante do grande outro, como Lacan chama esse outro que nos constitui, que é a linguagem, no final das contas, estar diante do desejo do outro é uma situação de angústia. Pode ser, por exemplo, estar diante da estrutura econômica neoliberal. O que é que isso quer de nós? Né? Quer que nós trabalhemos de manhã, de tarde, de noite, agora trabalhemos em casa, todas as nossas relações familiares, domésticas, são atravessadas pelo trabalho. Estou falando de trabalhos um pouco diferentes dos meus, porque eu atendo muita gente que está em condições parecidas com isso, pessoas que trabalham para a indústria, pessoas que trabalham para a iniciativa privada e pessoas que trabalham para o Estado. Né? E que não tem mais assim, nenhuma relação familiar ou doméstica que não seja atravessada pelo trabalho. Muito bem. Macedônia e todos vocês que estão aí, se tiver alguém ainda essa hora, muito obrigado. E, sim, havendo tempo, se você me avisa com antecedência alguma coisa, a gente um dia volta. Obrigado mais uma vez. Nossa, pois nós vamos voltar mesmo, porque, assim, por enquanto, nós estamos tendo esse contato via tela com qualidade. E, de uma certa forma, a gente está tentando fazer um laço, fazer alguma coisa por aqui. Essa é a via no momento possível, né? Então, é um espaço que a gente pode trabalhar a transmissão, a aproximação, o apaixonamento com a psicanálise e trazer cada vez mais as pessoas, suas curiosidades e também seus interesses para próximo da gente. Para encerrar, além de dar o meu obrigada, assim, o meu boa noite, se alguém esperou alguma coisa desse sábado, eu acho que achou, ou perdeu. Enfim, eu acho que ficou mais para mim a perda. Como diz Lacan, o analista tem que saber perder. Depois que eu comecei a me aproximar com esse verbo, as coisas ficaram mais reais para mim. Faço um convite para vocês também.
Já vão, quero convidá-los, né, para o nosso próximo tema. Nós vamos falar sobre medo. Isso, pode falar. Um pequeno parêntese. Lacan diz também que o analista tem que ter uma couraça contra a angústia, porque ele trabalha com ela. Qual é a couraça? É a própria análise dele e a possibilidade de escutar a angústia sem sucumbir a ela. Bem lembrado, é fundamental. Acredito que não tenha como haver essa escuta sem por antes ter atravessado pessoalmente, assim, seu próprio, não há como, sem ter feito esse próprio atravessamento. Davi está dizendo que adorou, né, que você foi falando dele, do comentário dele, adorou do começo ao fim. Obrigado. Bem, para darmos assim um pontapé quase que final, como diria Dark, o começo é o fim é o começo, eu vou trazer esse trecho do Guimarães, que fala que a vida, que a da gente é coragem. Meu povo, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. Mas o que é que ela quer da gente? Coragem. Fiquemos com essa palavra. Não é fácil, não tem manual para ela, não tem 10 passos, não tem live ensinando. É uma invenção de cada um. Esse é o nosso desafio, né? Fazer cada um a sua obra. Quero deixar para vocês a minha solidariedade nesses tempos solitários, mas que a gente possa nos aproximar na medida do possível. Então, encontro vocês no nosso quarto episódio, né? Essa série a Netflix não tem, viu? É exclusiva aqui no meu Face. Sofrimentos contemporâneos. A gente está falando de sofrimento, mas também de saídas possíveis. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marcelone. Obrigado. Fica aí, Mardoni. Fica aí que a gente vai